Meu nome é Ellen, eu tenho 14 anos e eu sou do FTU do estado de Goiás. Antes de conhecer o FTU, eu já vinha com alguns problemas espirituais e alguns problemas dentro de casa. Meus pais ainda não estavam firmes na igreja. Tava uma bagunça na nossa vida, uma grande confusão mesmo, antes de conhecer o FTU. Dentro de mim, tinha uma guerra espiritual, que eu tinha depressão, ansiedade, eu tinha vários problemas com meus pais, eu tinha ódio também de certas pessoas da minha família, de certas amizades que me fizeram mal, que falavam mal de mim, falavam mal do meu cabelo. E eu queria a atenção das meninas, assim, sempre, né, que algumas me excluíam, então eu ficava sempre a atenção das meninas que não eram pessoas boas, eram pessoas erradas, não eram pessoas de Deus, e eu queria a atenção delas de alguma forma. Até a minha avó mesmo um dia tentou me matar, porque ela também tinha espírito de possessão. Então acaba que eu ficava com ódio dela, tinha ódio das pessoas. E isso me gerou traumas, grandes problemas psicológicos também, que me fizeram ficar daquele jeito, que eu passasse várias vezes na minha própria casa, que eu quebrava as coisas. Eu já quebrei a porta do banheiro uma vez, que eu me lembre, que hoje eu falo com alegria, assim, mas foi muito difícil pra minha mãe, né, porque ela não sabia o que fazer, ela também não estava nesse espírito ainda na fé, então ela não sabia nem como lidar comigo naquela época. O meu fundo do poço foi quando eu desmaiei, de crise de ansiedade, de depressão, e naquele momento eu achei que eu ia morrer. O que aconteceu? Eu tava num lugar lá com minha avó e eu senti meu coração parar de bater, por causa da depressão e tudo que eu sentia, ansiedade. E eu senti meu coração parar de bater. Assim, eu só lembro de eu ter fechando o olho e ver algumas coisas pretas perto de mim. Eu fiquei desesperada. Eu sabia já o mundo espiritual, eu já conhecia um pouco da Bíblia, né? E acaba que eu falei, meu Deus, me dá mais uma chance, só mais uma chance. Então foi a hora que eu adormeci. Depois de uma meia hora, eu acordei com um monte de bombeiro perto de mim, um monte de gente perto de mim. Né, eles aferiram minha pressão. E foi quando, né, assim, depois de tudo que eu tinha passado, todas aquelas crises, envolver com gente errada, porque eu gostava das meninas, o mundo me chamava atenção. As músicas do mundo me chamavam atenção, as dancinhas do TikTok me chamavam atenção, as meninas do mundo que usavam aquelas roupas, aqueles meninos, me chamavam atenção. Então foi quando aquele dia que aconteceu aquilo comigo, eu falei, meu Deus, me dá mais uma chance, eu vou tentar mudar. E foi quando eu percebi que era uma chance de Deus que Ele estava me dando, que eu podia até ter morrido naquele momento. Foi quando eu recebi um convite para a FTU. Naquele momento, quando eu cheguei lá na Universal, que algumas meninas me chamaram, né? Falaram assim, você é nova, né? Assim, vem conhecer o FTU com a gente. E me falaram os dias do FTU, que até hoje eu me lembro delas com muito carinho. E, através disso, foi quando eu comecei a vir pra FTU. No FTU, eu ainda não tinha me entregado ao Espírito Santo, eu tava só começando aí. Foi quando eu também, nada mudou assim naquele momento. Eu continuava tendo problemas espirituais, né? As pessoas não viam mudança em mim, né? Minha avó não queria ir pra Igreja Universal, minha outra avó, por causa do meu testemunho, meus pais também não. Meu testemunho de rebeldia. E naqueles momentos eu ainda fazia coisas erradas, eu queria andar com aquelas meninas, com aquelas pessoas. E aconteceu várias situações que me deixaram com ódio ainda, né? De muitas pessoas que me fizeram mal. Né? Foi umas 3 pessoas que realmente mancharam meu nome na escola. E eu fiquei com muito ódio. Então, naquele momento, eu ainda não tinha me entregado pro Espírito Santo, naquela época ainda. Falei, não dá, chega, né? Eu senti um arrependimento dentro de mim, aquele arrependimento. Assim, Deus falando pra mim, você não é assim. Foi quando eu me batizei nas águas. Eu falei com a minha conselheira e ela falou assim, eu perguntei pra ela, o que eu posso fazer pra receber o Espírito Santo? O que eu posso fazer pra ser diferente? Eu não quero mais ser assim. Eu olhava as meninas da igreja e gostava de ver elas tendo o Espírito Santo. Eu falei, eu quero ser como elas. Eu falava até pra minha mãe, eu quero ser como elas. E eu queria ter esse brilho que elas tinham. Então foi quando, naquele momento, eu fui sincera com Deus, primeiramente. Eu falei tudo que eu era pra Deus. Meu Deus, eu sou assim, assim, assim. E também senti no meu coração ser sincera com a minha conselheira. Que eu fui sincera pra ela me ajudar naquele momento. E foi naquele dia eu comecei a perdoar as pessoas que estavam me fazendo mal, eu me perdoei também. E eu fui sincera, e além de ser sincera com Deus, eu deixei de fazer o que estava agradando meu coração, né? O que estava agradando minha carne, que era escutar aquelas músicas. Joguei muita roupa fora, muita calça rasgada fora. E através daquilo, meus pais também começaram a ver uma mudança em mim e a minha avó também, o que partiu de mim. Foi quando, um ano e meio depois, demorou bastante tempo, mas foi no dia 16 de julho de 2023, num jejum coletivo, sábado, que o pastor falou assim,
Depois eu tava buscando há muito tempo o Espírito Santo, já tava limpo, meu coração já tava limpo. Falei, meu Deus, entra na minha vida, né? Tipo assim, eu já mudei tudo que tinha pra mudar. Será que falta mais alguma coisa? Eu tava lá na frente do altar, daquele jejum coletivo, e o pastor, ele falou assim, né? Anota aí que hoje você recebeu o Espírito Santo. Eu saí de lá, tendo a certeza que eu recebi o Espírito Santo. E há poucos dias atrás eu creio que Deus me batizou com fogo também dele. Foi quando eu falei pra minha conselheira que eu tinha recebido o Espírito Santo, e aquele foi o melhor dia da minha vida. E ela falou assim, né? Pelos frutos a gente vai saber, assim, se você realmente recebeu o Espírito Santo. Mas eu já tinha uma certeza tão grande no meu coração. E acabou que eu comecei a mostrar esses frutos. O que aconteceu com meus pais, a minha avó. A minha avó, ela é de outra igreja, mas ela criticava muito a Igreja Universal. Foi quando ela viu essa mudança minha que ela começou a mudar, começou até a ser mais assídua na igreja dela e respeitar a Igreja Universal. Hoje é uma paz no meu coração que eu olho as meninas da igreja e penso, nossa, eu tô conseguindo assim, ter o jeito delas, assim, de ter o Espírito Santo. Eu não preciso mais de ninguém pra ser feliz, eu não preciso mais daquelas roupas, daquelas músicas, daquelas amizades do mundo pra ser feliz. Deus já me preencheu meu vazio, aquele vazio que eu tinha, aquela ansiedade que eu tinha, era um vazio tão grande que Deus me preencheu daquele vazio. Eu já posso dizer que eu sou feliz de verdade. Recentemente, eu representei a filha de Jairo na Feira do Conhecimento Bíblico no FTU. E não foi espontâneo, assim, porque eu não ia fazer esse papel, eu ia fazer outro papel. Mas Deus me colocou nesse papel. E minha mãe até falou isso, né? Que bacana, né? Deus quis te usar naquele papel. Foi quando eu representando aquela personagem, na filha de Jairo, eu senti que eu fui assim um dia também, que eu já fui igual ela, depressiva, já tive esse espírito de depressão. Foi quando eu caí no chão, eu lembrei daquele desmaio que eu tinha, e quando Jesus, né, o menino que representava Jesus, falou, levanta-te, né, e eu lembrei de quando Deus me salvou daquela situação e me puxou daquele fundo de poço. E hoje eu quero servir a Deus pelo amor que eu tenho pelas almas, que como um dia Ele me tirou, eu também quero que outras pessoas tenham o que eu tenho hoje, né, que é o Espírito Santo, que eu não tenho mais esse vazio, e que elas venham conhecer o Senhor Jesus, né, o amor que a gente tem pelas pessoas que estão sofrendo. E você, adolescente, que está passando pelo mesmo problema que eu passei, ou algum problema que você está vivendo, vem conhecer o nosso trabalho. Acesse universal.org/localizar e encontre um FTU ou uma Universal mais próxima de você.